seja bem-vindo à nossa classe bíblica. Estamos iniciando mais um estudo do livro de Daniel, continuando aqui com o nosso guia de estudo. Chegamos à lição de número 10, que tem como título Da Confissão à Consolação. Então, esse será o nosso estudo de hoje. Seja bem-vindo, eu sou o Jaziel. Eu sou o Renan. Mais uma vez com vocês, Tiago. Antes de abrirmos a palavra de Deus, o primeiro verso aqui especial que o autor separou como base do nosso estudo, quero te chamar a atenção que no final desse vídeo tem um bônus ali para quem ficar até o final, tá bom? Então, tem alguma coisa boa ali, no final do vídeo você vai ficar sabendo. Então, nos acompanhe até o final desse estudo. O primeiro verso é Daniel 9:19. Abre sua Bíblia aí e acompanhe conosco. Daniel 9, verso 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Esse é o verso principal do nosso assunto. Você vai observar que a gente vai falar aqui vários aspectos que são relatados aqui no capítulo 9, e grande parte do capítulo 9 se refere a essa oração de Daniel, uma oração muito especial. Há quem diga até que essa oração de Daniel aqui do capítulo 9 poderia ser um salmo, né? Um belo de um salmo, né? Tão bonito que é essa oração, tão profundo que tem aqui tudo que ele falou. Primeira parte do nosso estudo, eu quero chamar aqui o Tiago. Tiago, comece nos dizendo aí dessa grande oração, né, essa memorável oração do capítulo 9, tem algumas outras referências aí no livro de Daniel que a gente pode fazer, né? Exatamente. Nós temos 3 orações que são marcantes no livro de Daniel, né? A primeira delas é a oração diante do sonho de Nabucodonosor, né, para que Deus revelasse a ele o sonho, e a não revelação desse sonho implicaria em morte do próprio Daniel. A segunda oração é a oração em que Daniel é jogado na cova dos leões, né? E aí tem a ver com a oração de Daniel definir a quem ele iria adorar. Então ele escolhe, né, orar 3 vezes ao dia, como nós já falamos nas lições passadas, e essa oração também envolvia risco para a sua vida. E a terceira oração, que é a oração que a gente vai falar hoje, que é uma oração muito linda, como o próprio Jaziel já disse, ela envolve inclusive intercessão pelo povo, né? Inclusive ele se inclui nisso, né? nessa condição de pecador. É a oração com fervor quando ele soube, né, da interpretação do sonho dos 2.300 anos. Muito bem, vamos dar uma resumidinha rápida, né? Começamos o capítulo 9 aqui, mas para quem de repente caiu de paraquedas nesse vídeo nosso de hoje, estamos seguindo aqui os capítulos de Daniel. No capítulo anterior a gente veio daquela visão do bode, do carneiro, e percebemos que Daniel tinha ficado preocupado. Estão lembrados? Uma das preocupações dele foi com relação àquele verso do verso 14 lá do capítulo 8. O anjo chegou, ele conversando com o anjo ali, e ele perguntou, mas até quando vai durar essa visão, né, esse sofrimento do povo, do meu povo, etc. e tal. E o anjo respondeu, mas até 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado. Essa preocupação que ficou na cabeça de Daniel, ele ficou sem resposta, tá? Então esse é o contexto. Ele queria saber quando seria o livramento do povo. Estão lembrados que eles estão ali no cativeiro babilônico, querem voltar, né? E está chegando ali o final desse período. E agora chega o momento que Daniel começa a ficar com esse dilema na cabeça, tá? E agora vem a resposta do anjo, mas o capítulo 9, essa primeira oração aqui, é essa inquietação de Daniel, tá? Inquietação diante da situação. Na parte de domingo aí, você que está nos acompanhando com o guia de estudo, a centralidade da palavra de Deus. A primeira pergunta da semana, ela diz aqui, Daniel disse que havia entendido pelos livros a profecia que ele estava estudando tão cuidadosamente. A qual livro ou livros da Bíblia ele se referiu? Então, Daniel, ele era um assíduo estudioso da Bíblia, né? E Daniel, ele, naquele momento,
ele tinha todo o contexto das profecias dos profetas, de todos os profetas que haviam antecedido a Daniel. E ele lendo os livros de Moisés e dos profetas, ele constatou duas coisas. Primeiro, que Deus tinha feito uma aliança com o seu povo, e essa aliança era condicional. Então sempre tinha o se. Se vocês ouvirem a minha voz, se vocês seguirem os meus caminhos, eu vou abençoar vocês. E aí ele lê também uma profecia de Jeremias, do profeta Jeremias, que diz o seguinte, que em 70 semanas após o cativeiro de Babilônia, o povo seria liberto. 70 anos. Desculpa, 70 anos. 70 semanas é outra. 70 anos após o cativeiro, o povo seria liberto. Os judeus seriam libertos da opressão de Babilônia. Então, lembra que Nabucodonosor ele foi, destruiu o templo, e aquele templo ele seria de novo reconstruído. E aí, ele está nesse momento no ano 539 a.C., e de acordo com os estudos, 2 anos antes de completar esses 70 anos. E aí ele se vê nessa situação. Ele tem no capítulo 8, o anjo falando para ele, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Ele fica assustado, ele fala, gente, eu não estou entendendo isso. Como que pode? O profeta Jeremias falou que eram 70 anos, agora chega o anjo e fala 2.300 tardes e manhãs, que a gente sabe que no contexto do dia-ano, né? O contexto profético do dia-ano, então 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias representavam 2.300 anos. Ele falou, como que a gente vai fazer com isso? Né? A gente vai ficar sendo oprimido 2.300 anos? Quer dizer, ele já estava preocupado com 70, que estava por acabar, né? De 70 para 2.300 é muita coisa. Sim, e aí ele fica preocupado com isso e ele fala, não, na verdade faltam 2 anos. E aí ele sabia que a profecia era condicional, que se o povo se voltasse a Deus, se o povo confessasse os seus pecados e se arrependesse, ele seria liberto. E aí ele vai e faz essa oração de arrependimento. E essa oração envolve bastante coisa, né, Tiago? Exatamente. É por meio dessa oração em que Daniel ele toma a real ciência do que estava acontecendo, porque ele percebe a gravidade do pecado que o povo havia cometido. E aí ele se inclui nessa condição também de pecador, do afastamento, né? Eles haviam quebrado a aliança com Deus. Ele percebe o porquê que tudo aquilo estava acontecendo, né? E ela fez com que Daniel então compreendesse, né, e tivesse o senso de urgência. Eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso, porque eu acredito que hoje, né, para nós cristãos, nos falta um pouco desse senso de urgência, dessa noção, né, de em qual tempo da história nós estamos, do que já aconteceu, do que está para acontecer. Às vezes a gente entra numa certa mornidão, né, numa certa calmaria, numa zona de conforto, e a gente se esquece de tudo isso. Então, esse senso de urgência, o autor do nosso guia de estudos foi bem inteligente, né, e propício quando ele trouxe essa informação para a gente. O senso de urgência que nós temos que ter em relação ao tempo em que nós vivemos. Muito bem. Já seguindo aí a domingo, vamos dar uma sequência aí na oração de Daniel. Na segunda pergunta, entramos aqui mais ou menos no contexto do que ele estava falando, né? Qual era o texto dele, o que ele estava dizendo na oração. Então, com base em que Daniel fez, ou melhor, com base em que Daniel fez seu apelo por misericórdia? Ele não chegou dizendo para Deus o seguinte, não, porque a gente merece, a gente é o povo de Deus, a gente é o povo escolhido, a gente é o povo eleito, então a gente merece ser liberto, a gente merece reconstruir o nosso templo. Ele não foi falando para Deus assim, dos méritos do povo, dos méritos dele e do povo, mas sim, a base era na justiça de Deus e na misericórdia de Deus. Deus era um Deus justo, ou seja, se ele tinha prometido que em 70 anos o povo seria liberto, ele iria cumprir. E ele era um Deus misericordioso, porque se o povo se arrependesse, ele teria misericórdia do povo e iria libertar. Então ele começou a oração já não clamando em favor de si, mas clamando com base na justiça de Deus e também já confessando os pecados do povo. Ele se coloca, a gente vê no livro de Daniel que
a Bíblia não demonstra nenhum ato pecaminoso de Daniel. Daniel era um personagem plano. Daniel, ele não, ele tinha pecado, com certeza. Só que a Bíblia não menciona. E até o anjo chega e fala para ele, não, você é muito amado, Daniel. Você é muito amado. Então, Daniel era uma pessoa que se preocupava, uma pessoa que procurava se santificar. Só que ele se coloca no meio do povo, ele se coloca no meio das transgressões do povo, e aí ele confessa os pecados do povo perante Deus, para que Deus fosse misericordioso e desse a libertação. Importante também ressaltar os atributos aqui de Deus, né? Do que Deus oferece para nós como seres humanos, pecadores, né? E a gente acaba aprendendo um pouco mais aqui nessa oração de Daniel. O primeiro aí foi a misericórdia. Tem aqui o atributo, o segundo mencionado aqui pelo autor, o Tiago, qual que foi? A graça, né? Exatamente. Imagine que você tem uma petição para fazer para alguém, um pedido, e você sabe que essa pessoa é extremamente bondosa, misericordiosa, né? É exatamente isso que Daniel trouxe, essa estratégia, digamos assim, né? Falando um pouco na nossa linguagem de hoje. Mas ele sabia da graça, da misericórdia, né? Da disposição de vir em perdoar os seres humanos e perdoar os pecados, e ele traz mais esse elemento para a oração, né? Quando ele fala que Deus é um Deus de graça, é um Deus misericordioso, um Deus que perdoa, né? E aí a gente vê aqui uma ilustração do Evangelho nesse episódio. Porque o Evangelho é isso, né? Nós não merecemos nada do que foi feito. No sacrifício de Jesus não merecemos nada disso. Então, o Evangelho, nesse trecho, né, do nosso guia de estudos e da oração de Daniel, ele é representado também, né, como pecadores que não merecem nada daquilo que Deus tem para nos oferecer, para nos dar, e ainda assim Deus se dispõe a nos conceder perdão, a atender as nossas petições, né, na medida da sua vontade. Que coisa bonita isso, né? Tudo isso que Deus nos dá, né? Gratuitamente, a sua misericórdia, a sua graça. E pensando aqui em Daniel também, estava lembrando, até a Renan mencionou um pouco atrás, né? O fato dele ser um homem justo, né? E se colocar no lugar do povo e voltar a ler e explicar a Bíblia, procurar entender pela Bíblia, né? A verdade, a revelação, sendo ele um profeta que já tinha recebido revelação de Deus. Hoje nós vemos muitos profetas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu recebi tal revelação e ele só acredita na revelação que ele recebeu, né? Daniel não, ele já tinha recebido a revelação de Deus, já era um profeta reconhecido, e mesmo assim ele ia à Bíblia para, através, né, da revelação de outros profetas, da palavra de Deus, entender o que Deus queria dizer para ele, né, se colocando no lugar do povo. Vamos agora à terceira pergunta, ainda na segunda-feira. Que outra razão Daniel deu para que o Senhor respondesse a sua oração? Essa outra razão foi até uma razão bem interessante, porque a gente sabe que no Antigo Testamento Deus escolheu um povo para levar o nome dele. E aí aquele povo, ele se estabeleceu dentro de uma cidade, que era Jerusalém, e ali havia um templo em Jerusalém. E Jerusalém levava o nome do Deus daquele povo. E aí Daniel clama nesse momento pela honra do Deus de Jerusalém. Ele clama pela reconstrução do templo para que fosse em favor do próprio Deus. Então ele fala, Senhor, nós sabemos que essa cidade, esse templo, leva o teu nome. Então, pela tua honra, Senhor, faça com que seja reconstruído, faça com que sejamos libertos. Então, é até interessante, porque a gente tem um Deus que é um Deus de honra, que é um Deus justo, é um Deus misericordioso, só que a gente tem que clamar pela honra de Deus também, assim como Daniel fez, porque Deus, ele é capaz de nos libertar, é capaz de fazer atos de misericórdia para conosco, mas também Deus é um Deus de honra e a palavra dele é uma palavra de honra, uma palavra que deve ser levada a sério. Seguindo mais um pouco nesse estudo da oração de Daniel, a gente está tomando bastante tempo, e o autor também na lição, porque, se você observar, grande parte do capítulo 9, que é o nosso objeto de estudo aqui dessa lição, é o contexto da oração, tá? No final, depois que a gente vê o assunto mudando um pouco. Então, na terça-feira agora, seguindo aí o valor da intercessão, temos aqui
destacado a importância da oração intercessória ou intercessora, como você quiser, me parece que os dois estão corretos. Uns dizem intercessória e outros dizem oração intercessora, né? Bom, eu vou seguir aqui na intercessória. Temos aqui o valor da oração intercessória. Na quarta pergunta aí, diz que o profeta, ele repetiu várias vezes essa expressão, temos pecado, né? Temos pecado. O que ele quis dizer aí? Primeiro que ele se inclui, né? Como o Renan disse no início, a Bíblia não relata os pecados de Daniel. É óbvio que ele tinha pecados, né? A Bíblia é bem clara, diz que todos pecaram, mas Daniel ele tinha uma relação com Deus mais íntima do que outras pessoas normalmente têm, né? E é uma relação que a lição dessa semana, o nosso guia de estudo nos chama, né, a gente ter essa mesma relação com Deus. Mas a oração intercessória, né, a oração de intercessão, ela tem muito valor para Deus, né? A gente vê alguns exemplos na Bíblia, né? No caso de a destruição de toda a nação no qual Moisés liderava, né, Deus escolhe não fazer isso graças à intercessão de Moisés. Depois tem outro exemplo da oração de Elias. A terra estava para ser consumida pela seca. Elias ele ora, então a chuva ela volta, né, a derramar sobre a terra. E eu quero destacar o seguinte: o poder da oração intercessória nossa, né, em relação à nossa família, né? Temos orado, né, temos intercedido pela nossa família. Gostaria de fazer aqui, só para a gente interagir um pouco, né, com o nosso ouvinte que está ali, ao vivo, e também aqueles que vão estar depois no YouTube. Coloque nos comentários, por favor, se você tem orado pela sua família, se você quer que nós oremos pela sua família, algum pedido especial que você tenha, por favor, escreva aí, que nós vamos então, né, depois, posteriormente, fazer isso, né, em momento separado para isso. Muito bem lembrado, hein? É uma novidade aí, Intercessão, colocada né? aí pelo Tiago, e faz muito sentido, sim. Então, o assunto é esse. Participe aí conosco aí, colocando a sua necessidade, e a gente com carinho vai orar aí para o seu pedido, tá bom? Seguindo aqui, na parte de terça-feira, observei que o autor parece que ele quis destacar dois aspectos, né? O aspecto, vamos dizer, horizontal, que é a relação intercessora entre as pessoas, e uma relação vertical, que é essa segunda parte. Renan, você percebeu isso também? Agora, fazendo uma relação entre nós e Cristo. Sim, Daniel também, nesta oração, ele nos leva a entender qual foi a maior intercessão que foi feita pela humanidade. Cristo, ele intercedeu pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. A gente tem uma relação interessante. Daniel, ele se coloca no meio daquele povo pecador, no meio daquele povo que fez todas aquelas atrocidades. Apesar de ser muito amado, ser muito querido, apesar dele não ter, talvez, feito aquilo que o povo fez, ele se coloca no meio do povo. Só que alguém muito maior que ele viria depois, sem pecado, que é Cristo, e se ofereceria por nós. Ele se faria pecado por nós, pecadores. Essa é a maior intercessão, achei muito interessante. Você está observando, né, quantas lições que a gente pode tirar aqui do início desse capítulo 9, essa primeira parte dessa oração? Talvez você esteja até curioso de ler, né? Então, te convido aí, se você não conhece essa oração, depois, terminando aqui o nosso estudo, em outro momento, abra sua Bíblia aí, no Daniel capítulo 9, deixa eu ver direito aqui, ó, está a primeira parte do verso 1 até o 28, por aí, não, até o 20. É essa oração aí que ele faz, tá? Então, veja com mais cuidado, com detalhes ali, para você tirar outras lições aí para a sua vida também. Estamos seguindo agora na parte de quarta-feira, a obra do Messias. Você vai observar, se prestar atenção, que existe uma sequência e um sentido no livro de Daniel, está bom? Está bem? Você pode perceber isso quando você estuda o livro de Daniel. Há uma sequência de entendimento. Por exemplo, aqui Daniel está orando dessa forma, faz um sentido, se você pensar, tá? O sentido é, eles estão oprimidos, querem voltar, né, sair da repressão babilônica, mas, ao mesmo tempo, ele espera que Deus responda para ele de uma forma.
mas depois você vai perceber que Deus amplia ainda a sua resposta. E o sentido é porque ele está caminhando aqui na obra de um ser especial que está chegando. Na verdade, o capítulo 9 vai culminar na profecia messiânica, numa profecia que vai mostrar que o libertador, que o ungido, que o Messias tão prometido durante tanto tempo, agora ele está com os dias contados para chegar. E é a profecia que vai chegar, que nós vamos ver ali no final do capítulo 9. Estou falando isso para você ver a sequência. Agora você vai entender por que essa obra do Messias está relacionada a toda essa questão de intercessão, sacrifício, etc. e tal, porque a obra dele agora começa a fazer sentido, né, Tiago? Sim. A gente vai falar 6 aspectos, né, dessa obra. Mas só para dar introdução, a oração de Daniel, né, a oração intercessória, ela tem 2 assuntos principais. O primeiro é a desolação de Jerusalém, o estado em que Jerusalém se encontrava, né? E o segundo é justamente como você disse, né? Os pecados do povo, né? E serão resolvidos através das obras do Messias, que a gente vai falar agora, os aspectos que vai beneficiar inclusive toda a humanidade, né? Não só o povo de Jerusalém. Eu quero chamar a atenção a partir desse momento, porque nós vamos passar agora aos detalhes da profecia, se não for até a mais importante da Bíblia. É incrível a profundidade de análise, de estudos que pode ser feito dessa profecia dos versos finais do capítulo 9. Tá? Estou dando essa ênfase porque realmente você deve prestar muita atenção. É uma mensagem muito profunda e aqui nós vamos descrever as primeiras palavras que já dão um norte para o rumo que a gente vai tomar no entendimento da profecia, tá bom? Se você entendeu até agora a oração que ele fez, o sentido do sacrifício de Cristo envolvido aí, já se conduzindo para a obra do Messias, aí você não terá dificuldade de entender que as 70 semanas é um momento especial do povo de Israel e também do surgimento do Messias. Interessante que Daniel ele queria a revelação da reconstrução do templo para o povo dele, 70 anos ali. Mas Deus estava revelando para ele algo muito maior, ele estava revelando a história da humanidade para Daniel. Incrível. Né? E aí, vamos lá então, olha, você ler lá o verso, eu vou até pegar aqui e vamos ler primeiro o texto, como está no texto, o verso que nós vamos descrever aqui, é a 5ª pergunta, né? Que diz, que obra deveria ser feita dentro do período das 70 semanas? Lá no final, então, do capítulo, no verso 24, as 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Então, olha, daqui para frente ele vai começar a falar os objetivos, tá, dessa profecia que foi dada. Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Então, esses 6 itens aqui vai ser o objeto de uma pequena análise nossa, tá? Na verdade, é muito profundo isso, mas só para a gente dar uma entrada aí. O primeiro deles é fazer cessar a transgressão. O que significa isso? Bem resumidamente, né? Quando tudo era perfeito no céu, as coisas, não existia o pecado, então tudo caminhava em perfeição. E aí surgiu o pecado, depois surgiu o plano da salvação. Só que o que o pecado fez? O pecado nos distanciou de Deus. O pecado fez nós nos rebelarmos contra Deus. E aí fazer cessar a transgressão seria algo que Cristo faria para que nos aproximássemos novamente dele, para que os pecadores pudessem voltar a se aproximar, porque através do sangue de Cristo haveria essa unificação novamente entre Deus e o seu povo. Antes de você entrar na segunda parte, eu quero chamar a atenção para você não perder o sentido, tá bom? Observe aí a sequência. O que nós estamos começando a falar? Do cumprimento das 70 semanas. Qual era o objetivo? Então, no final das 70 semanas ia se cumprir tudo isso. Muitos se atrapalham um pouco e dizem assim, mas espera aí, depois de terminadas 70 semanas, quando Jesus veio, não acabou a transgressão, nós vivemos ainda com transgressão. Mas o sentido aqui você tem que perceber. Naquele momento, na morte de Cristo, foi selado, sim. Ali se cumpriu
a promessa que havia feito lá em Gênesis 3,15, tá bom? Então é nesse sentido sim que se cumpriu o finalmente aí cessado a transgressão, tá bom? E o segundo item? Bom, dar fim aos pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, como Paulo disse. Ela se relaciona também com o primeiro, né? Através dessa obra que seria feita, o pecado seria perdoado, através do sangue de Cristo. E aí nós poderíamos voltar a viver de acordo com a vontade de Deus, por meio do Filho dele. Tem até um sentido assim de selamento, né? Vamos dizer assim, Jesus veio, naquele momento, selou essa condição, né? E o terceiro item, Tiago, você vai explicar o terceiro e o quarto, né? Qual que é o terceiro? O terceiro aspecto é expiação, né, de toda iniquidade, de todo pecado, né? Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 19, Paulo diz o seguinte, ó, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então, o segundo aspecto da obra, né, do Messias é expiar os pecados, ou seja, trazer para si os nossos pecados para que a gente possa ter condições, né, de um dia ter acesso ao céu. O quarto aspecto, então, é trazer a justiça eterna, né? Somente, eu achei interessante aqui que o guia diz o seguinte, ó, somente pela fé a gente pode receber essa justiça que vem do Senhor, né? Então é algo que é gratuito, né? É uma graça de Deus, mas é para que a gente possa tomar posse dessa justiça eterna, né? Entender que Jesus tomou o nosso lugar na cruz, né? E por meio disso a gente pode se reconciliar com Deus. É um exercício de fé que eu e o nosso ouvinte tem que praticar. Muito bem, seguindo agora para as duas últimas, quais foram as duas obras, né, feitas por esse Messias que haveria de vir? Bom, a quinta é selar a visão e a profecia. Isso significa que aquelas profecias do Antigo Testamento, com o fim das 70 semanas, elas seriam seladas, ou seja, cumpridas. Então, essas profecias, elas teriam o fechamento. E, por último, ungir o Santo dos Santos. Aqui, dá a impressão que ungir o Santo dos Santos quer dizer ungir uma pessoa. Só que, na verdade, o que a profecia quer dizer é que o que seria ungido seria o santuário celestial, o santo dos santos do santuário celestial. Nós vemos que iria, nesse momento, iniciar o ministério de intercessão de Cristo no santuário celestial. Uma observação, né, que às vezes muitos dizem assim, mas os santos dos santos, se Jesus já entrou direto no Santo dos Santos, para que precisaria ser ungido ou separado do lugar santo, santíssimo, né? Mas aqui a gente faz uma referência lá ao Velho Testamento, quando foi instituído ali por Moisés, para iniciar-se os trabalhos, eles também fizeram esse serviço, tá? Então, antes de começar o trabalho, eles fizeram a unção total do santuário, aí se iniciou os trabalhos. Assim também é essa referência. Jesus vindo, ele também, terminando a sua parte aqui do ministério, ele entraria no lugar, né, dos santos, no santuário, ali iria feita essa unção, né, não sei se simbólico ou não, dessa forma, para nos dar, então, condição aqui de iniciar-se os trabalhos e continuar o trabalho no santuário celestial. Chegamos aqui à quinta-feira, o calendário profético. Entramos agora na parte que começa a destrinchar um pouco mais aqui a profecia como um todo. Só lembrando, né, Daniel 8,14, que é o ponto de referência, você não pode esquecer disso, até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. No texto, né, será purificado. Lá, esse verso, no capítulo 14, está meio isolado, porque lembre-se que lá tudo que foi dito de símbolo do capítulo 14, na parte inicial, o próprio anjo respondeu. Só esse que ficou pendente, e que foi o que deu um pouco de dor de cabeça em Daniel no fim do capítulo, que ele ficou muito atordoado ali. E agora vem a resposta, depois de algum tempo, e a resposta é essa outra profecia para completar todo o ciclo, né, Tiago? O capítulo 9, ele é considerado a joia da coroa das profecias do Antigo Testamento. O comentário do nosso guia de estudo nos diz isso, né? E ele diz ainda que Isaac Newton, ele considera esse capítulo 9 como uma pedra fundamental para toda a religião cristã. Por quê? Né? Ela é tão fantástica, essa profecia, que ela é utilizada, inclusive,
para dar validade à inspiração divina para escrever a Bíblia. Porque a cronologia, né, que foi citada lá atrás, ela se cumpriu e ela vem se cumprindo. Então, essa ordem dos fatos, escrito num livro, né, mostra que para que algum ser humano tivesse essa ideia, essa noção, só poderia acontecer por meio de inspiração divina. Então, daí a importância do capítulo 9. Mas, continuando aqui, então, no fim da visão das 2.300 tardes e manhãs, Daniel ele fica atônito, né? Ele fica muito cansado. Só que, como o Jaziel disse, essa revelação ela veio ocorrer somente 10 anos depois, que foi quando o anjo Gabriel veio para ajudar o profeta então a entender a visão. E foi a resposta à oração dele, né? Que foi a resposta à oração dele, né? Que a gente acabou de falar agora há pouco. Então, essa revelação mostra o quê? Que a obra do Messias ela deveria ser cumprida no final, né? Ao final das 70 semanas. Um outro dado importante, sem querer, né, se apegar demais aos números, é que o ponto de partida para esse período, né, de restauração, né, e de reconstrução de Jerusalém, aqui diz assim, ó, essa ordem foi dada, né, por rei Artaxerxes em 457 a.C. Esse é o ponto de partida, né? É isso, né, José? Você pode seguir então, Renan. Tem uns outros aspectos agora na divisão dessa profecia, né? Sim, essa profecia ela é dividida em 3 sessões. A primeira delas são, então, de 70 semanas, 3 sessões, 7 semanas, depois 62 semanas e a última semana, 70ª. Então, nós temos 7 semanas primeiro, depois mais 62, que dá 69, e depois a última 70. As 7 semanas, ou seja, 49 anos, elas se referem ao período realmente, depois do decreto de Artaxerxes, o período que Jerusalém foi reconstruído. E nós temos o livro de Esdras e Neemias nos contando essa história da reconstrução do templo. E aí, depois desse período, nós tivemos 62 semanas. 62 semanas se equivalem a 434 anos, até ao ungido, ao príncipe. Então, depois desse período, depois desse decreto, depois da reconstrução, o que aconteceu? Jesus ele foi batizado, Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo para que ele pudesse fazer a sua missão messiânica. E aí nós temos, por fim, a última semana, que é a última sessão. Nessa última semana, alguns eventos, na verdade, não só 2, aconteceriam. O primeiro deles é que seria morto ungido, então nós temos a morte de Cristo. E depois nós temos que o Messias faria firme aliança com muitos por uma semana. Essa seria a missão especial de Jesus e dos apóstolos à nação judaica ali naquele momento. E ela seria realizada naquela última semana. Então nós temos Jesus com a sua missão, os discípulos também com a sua missão, e nessa última semana o que aconteceria também? Jesus seria morto em favor dos nossos pecados. Porém, na metade da semana também aconteceria uma coisa. Se faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando Cristo morreu, a Bíblia nos revela que o templo ele foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, o templo não foi rasgado, o véu, né, do templo, na verdade, ele não foi rasgado por mãos humanas, mas sim pelo próprio Deus. Então, o que aquilo simbolizava? Que com a morte de Cristo, o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que todos aqueles cordeiros que eram sacrificados anteriores representavam a Cristo, não precisaria mais do templo, não precisaria mais do ritual do sacrifício. Então, se fez cessar a oferta de manjares e o sacrifício. E aí nós temos, para terminar, para o término da profecia das 70 semanas, para fechar, temos a morte de Estevão. E, na verdade, foi um evento que a gente marca no ano 34 depois de Cristo, só que o real sentido de fechamento da profecia das 70 semanas era que, a partir daquele momento, a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho, ela começaria a ser anunciada não só para os judeus, não só para aquele povo, mas sim para todas as nações. E nós estamos aqui nesse momento, depois disso, e todo mundo pode receber essa mensagem, todo mundo pode ser galardoador dessa... na verdade, não galardoador, né? Nós podemos ser representantes, né, dessa mensagem.
e essa mensagem de salvação por meio de Cristo. Só completando, né, porque até não entra aqui nessa parte, mas para fechar, o que a gente falou muito de 2.300 anos, as 70 semanas que a gente viu no capítulo 8 foram um período cortado dentro de uma maior. Então, as 70 semanas muito faladas aqui estão dentro do período das 2.300 tardes e manhãs, né? Então, se iniciou em 457, depois, no ano 34, fecha as 70 semanas, e depois, para completar os 2.300, mais 1.810 dias, fecha, então, toda a profecia dos 2.300 dias no ano 1844. E também nessa sequência de que você disse, né, trazendo para os nossos dias, né, essa sequência, né, de tudo isso que a gente recebeu, né, após o Evangelho poder ser levado, né, a outras nações, temos a pergunta 6 da semana, que faz uma alusão a isso, né? Já se passou tanto tempo, né, Tiago? Parece que as coisas não mudaram. Bem rapidamente, né? Então a gente percebe que todas as profecias se cumpriram até aqui, né? Tudo que a Bíblia previu aconteceu, né? Então, apesar de momentos difíceis, que talvez você e eu temos passado, né? A gente tem que ter em mente o seguinte: Deus está no controle, né? Em breve tudo isso vai terminar. Se essas profecias se cumpriram, né, o nosso sofrimento e a nossa dor também vai terminar. Tudo isso vai ter um fim um dia. Eu queria já dar meu comentário final, que está, eu deixei até esse para dar no final, é uma parte que encerra o nosso domingo aqui, um parágrafo que eu gostei bastante, que diz assim, até uma complementação do que você disse, Tiago, quanto mais estudamos a Bíblia, compreendemos melhor a situação contemporânea do mundo, percebemos nosso lugar nele, e reafirmamos nossas razões para ter esperança em meio a um mundo que não oferece nenhuma esperança. Olha que bonito, né? É o que você e eu estamos fazendo aqui hoje, né? Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais vê a revelação de Deus, a gente se sente mais confortado e confiante de que tudo aquilo que foi dito, toda a revelação de Deus está se cumprindo. E no mundo sem esperança que a gente vive, na verdade, todo dia, né, a gente só vê notícia ruim, fica pensando, nossa, mas está difícil, né, de viver, né, num mundo como esse, né? Mas tudo isso, a palavra de Deus, né, nos traz a esperança de que tudo vai se cumprir no devido tempo, né? Qual que é a palavra final de vocês? Pode... Posso falar primeiro? Um aspecto muito interessante desse estudo que eu achei foi a paciência que Daniel teve, a perseverança que ele teve na sua primeira oração e a paciência ali para esperar a resposta de Deus. Daniel, ele esperou 10 anos para que Deus respondesse a oração. E aí, trazendo para a gente, muitas vezes a gente ora e a gente espera que Deus responda na hora. Muitas vezes a gente tem um problema, por exemplo, com algum familiar nosso, um filho que está passando por uma dificuldade, um familiar que está no mundo das drogas, a gente ora por essa pessoa, alguém que ainda não se converteu aos caminhos de Deus, e a gente acha que a pessoa já tem que aceitar de uma hora para outra, Deus já tem que responder. Não, nós temos que ter paciência, assim como Daniel teve. Daniel obteve a resposta muito tempo depois, mas Deus respondeu. Nós não sabemos qual é o tempo de Deus. Então, se você tem feito uma oração hoje e você tem esperado, tenha paciência porque Deus vai responder. Tenha certeza disso, é só ter fé. Nessa mesma linha, eu quero encerrar com algumas perguntas para você que está nos ouvindo. Você tem sido paciente para aguardar as respostas de Deus? De que maneira você tem esperado? A Bíblia nos diz que Daniel esperou de que forma? Estudando mais ainda a Bíblia e procurando as respostas na Bíblia. Será que eu e você temos feito isso? Daniel 9:22 diz que assim, o anjo, quando chega para Daniel, ele fala assim, olha Daniel, assim que você começou a orar, eu já vim trazer a resposta. Você algum dia já recebeu uma resposta tão rápida assim de Deus? E uma última pergunta, como Deus tem respondido às suas orações? Essas duas últimas, eu quero pedir que você escreva nos comentários, né? De que forma Deus tem respondido às suas orações, para que a gente possa interagir com você, e também se você algum dia já recebeu uma resposta divina tão rápida assim como essa que Daniel recebeu. Olha, muito bom, né? Que Deus continue abençoando vocês, no estudo de vocês. Com essas palavras nós encerramos nosso estudo de hoje, tá bom? Mas tem aquele bônus que eu falei lá no começo, né? A gente tem que agora revelar para vocês e cumprir, né? Prometeu, tem que cumprir. É o seguinte,
Eu estava pensando em estudar essa semana, falei, gente, mas nós vamos fazer um estudo tão importante como esse de Daniel 9, o guia, mas não tem tempo para entrar muito na profecia principal ali, que é destrinchar os detalhes das 70 semanas e dos 1.300 anos ali, tá bom? Esse é um estudo muito profundo, que eu falei, nosso público aqui, vocês, de repente, que não tem muita prática, vão ficar ainda meio sem entender, né? É muito rápido o estudo. Então, o que eu fiz? Estava pensando como fazer isso. E acabei pondo meu despertador hoje mais cedo, levantei mais cedo, de madrugada, e gravei só essa sequência, tá bom? Uma explicação só das 70 semanas e dos 2.300 dias e manhãs. Ficou em 40 minutos. Então, vai ser um estudo adicional, especial para você, tá bom? Para ir bem devagar, com calma, depois volta de novo, se tiver alguma dúvida, até chegar às suas conclusões e entender bem o assunto. Como que eu vou fazer? Esse vídeo nosso agora, né? Estamos ao vivo, né, no Facebook. À tarde eu vou editar ele e vou publicar no YouTube. Tá bom? Então, até no fim da tarde, você terá essa aula e na continuação, tá? Se você já viu essa parte, vai lá no final. Na continuação, eu vou dar uma sequência ali, incorporando essa outra explicação que eu fiz. É o canal no Telegram também, né, Jadê? Temos também o Telegram, né? Sempre classe bíblica, vá procurando lá, classe bíblica, no YouTube, classe bíblica. Eu não sei onde. Abaixo aqui também do link na descrição do Facebook está ali também o link, tá bom? Das nossas mídias sociais aí, você pode nos acompanhar. Então, até a próxima oportunidade. Um abraço. Um abraço, obrigado, hein? Que bom que você está aqui para continuar o estudo, agora um pouco mais detalhado da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Como vimos, é uma profecia muito extensa, que se estende por 2.300 anos, e dentro dela foram cortadas aqui, foi cortado um período de 70 semanas, é uma profecia menor dentro dessa profecia de um período maior. Então temos duas profecias, uma das 70 semanas, também conhecida como profecia messiânica, já que é a profecia que traz o Messias, né, como centro, a vinda do Messias, e a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que no seu escopo completo se refere que é o santuário sendo purificado. Portanto, ela conduz no seu final ao início do julgamento, como veremos daqui a pouco, né? Então, temos dois objetivos. A primeira das 70 semanas, mostrando a vinda do Messias, dentro desse período completo que acaba culminando ali no ano de 1844, com o início do julgamento final. Vamos então separando as partes aqui. Eu vou procurar detalhar cada trecho da profecia, embora ela seja muito extensa. Essa parte também vou apenas dar uma orientação para que você prossiga depois em seus estudos. E o início dela, o ano 457, será a primeira parte que vamos estudar um pouco. A primeira coisa que você deve ter em mente é que, para entender essa profecia, deve se dedicar um pouco mais a entender o princípio dia-ano. Temos na Bíblia vários versos que dão aí um aval, né, para que esse princípio seja usado também nesse ponto. Eu separei aqui dois versos que são os principais, os mais usados para argumentar o princípio dia-ano, que é Ezequiel 4, 4-8. Ezequiel, nesse momento, ele conta uma experiência que teve quando Deus pediu que ele usasse, né, uma posição ao deitar. Ele deveria ficar deitado durante 390 dias do lado esquerdo e 40 dias do lado direito. Tudo isso era uma simbologia, a Bíblia não dá detalhes como isso foi feito, mas ele devia fazer isso de forma pública para que o povo de Israel percebesse o quanto eles estavam desviados de Deus e que haveria ali uma punição, né? Que houve uma punição com relação a
uma repreensão com relação à forma com que eles estavam vivendo. O que você deve levar em conta aqui é que essa simbologia foi usada como forma de repreensão de Deus ao povo. Depois também em Números 14, ou voltando, não, mais importante aqui, né, Ezequiel, ele diz no verso, me parece que é o 6, 40 dias te dei cada dia por um ano. Então, deixando claro que essa representação era dia-ano. Em Números também 14:34, lá diz, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Também a mesma representação, embora aqui de forma inversa, se formos ver um pouco com mais detalhes, mas de qualquer forma, a simbologia tem o mesmo significado. Nesse caso, para cada dia que os espias foram visitar a terra e trouxeram um relatório negativo, então 40 dias que eles ficaram, Deus deu aqui uma disciplina, né, para o povo de 40 anos. Então, 40 dias se tornou em 40 anos que eles deviam ficar lá no deserto. Bom, se você quiser se estender um pouco mais, conhecer um pouco mais a fundo, aqui no canal Classe Bíblica do YouTube, há uma playlist lá com 3 vídeos detalhando toda essa argumentação em cima do princípio dia-ano dentro da Bíblia. Tá? E no caso aqui de Daniel, por que usamos o princípio dia-ano também? Porque é o mais sensato, já que é mais um momento em que o povo estava numa condição de disciplina, né? Daniel até no capítulo 9, como você viu, ele ora a Deus, porque sabe que o povo está em pecado e Deus está os disciplinando de forma correta. E toda a sequência, né, de informações que nós vemos aqui de Daniel, toda a simbologia que ele usa, as datas, a gente encontrará um sentido aqui usando o princípio dia-ano. Então, primeira parte que veremos, como disse, o ano 457, e os versos serão que eu usarei, é o verso de Esdras 6:14. E o verso 24, né, é o início lá da profecia do capítulo 9, que diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, essa primeira parte, já Daniel dá aqui a dica de quando seria o início da contagem do tempo, das 70 semanas. Então, a primeira parte ali. Bom, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, temos aqui que procurar essa data, ver no tempo, né, quando que ocorreu essa saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, que é o início da contagem desta profecia. Esta saída, ela teve alguns decretos que foram expedidos para que o povo de Israel pudesse sair de Babilônia para voltar para Jerusalém. Então, esse aqui é o sentido e a sequência para acharmos essa data. Quando procuramos, naquele momento, essa saída, ela ocorreu mediante 3 decretos, ou melhor, houve 3 decretos para que houvesse a saída do povo de Israel para voltar a Jerusalém. O primeiro foi o de Ciro, o segundo de Dario e o terceiro de Artaxerxes. Bom, agora fica a dúvida, qual dos 3 nós vamos usar para iniciar a contagem? Há aqui até muitos que acabam criando uma dificuldade, porque realmente pode haver aqui uma dificuldade em saber qual dos 3 usaremos. Mas quando vamos lá então a Esdras 6:14, diz que ele dá algumas dicas e diz que o decreto de Ciro, ou melhor, ele cita, né, os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, que é o que mostra aqui. E quando você lê todo o capítulo 6, dentro do conjunto, né, do que Esdras está explicando naquele momento, quando o povo está para voltar para Jerusalém, você confere aqui que o Artaxerxes
ele cumpre, né, os requisitos, que é restaurar e edificar Jerusalém, tá? Os demais não cumprem esse requisito aqui. Não vai dar para entrar em todos os detalhes, tá? Porque aqui vamos fazer apenas um resumo para que você tenha uma linha aí de estudos. Mas o importante é você então saber que esta é a argumentação usada aqui por Esdras, né? Ele acaba dando essa dica aqui. A restauração e a edificação de Jerusalém são cumpridas no decreto de Artaxerxes. Agora, outro ponto. Como saber e ter certeza de que isso ocorreu no ano 457? Aqui eu quero citar que existem 3 datas históricas, tá? Não há uma precisão matemática, que vamos dizer, né? Há as possibilidades do ano 457, 458 e 459. Como fica difícil hoje, historicamente, definir qual seria a data correta, então nesse ponto nós temos que reconhecer aqui que usamos o 457, porque no conjunto da sequência, né, vou até passar um aqui para a gente ver, usando o 457 como início, não o 458 nem o 459, nós temos aqui completando, né, corretamente todas as outras datas até chegarmos no ano 34, que é o final das 70 semanas. O que você deve observar em profecias, no estudo das profecias, é que nem todas as datas você consegue uma precisão para ali chegar à conclusão de qual data é a correta, tá bom? Isso, nesse ponto, quando nós temos uma certa dificuldade, aí nós temos que tirar uma conclusão, vamos dizer, histórica, teológica e profética. Você tem que juntar as 3 partes e ver aonde as coisas vão se encaixando. Até porque, se olharmos só pelo lado histórico, isso às vezes pode ser mudado. Por exemplo, um achado arqueológico, uma descoberta, um estudo histórico pode chegar a conclusões de que uma data é melhor do que a outra. Ou, de repente, em certo momento da história se descobriu uma coisa que até então não era conhecida. Por exemplo, como a descoberta arqueológica da cidade de Babilônia, que até 1900, quase 1900 ali, ela não era provada. Então, você percebe que temos essa questão quando vamos estudar profecias. Bom, vamos lá então. 457 é o que nós usaremos aqui como mais provável, porque ele se encaixa melhor, tá bom? Então, tomando por 457, achamos esse início e vamos começar a contar as 70 semanas. 70 semanas usando o princípio de anos, se você juntar 70 semanas, nós teremos 490 anos, tá? Então, 70 semanas são 7 dias na semana, vezes 7. E então concluímos aqui 490 anos. Que você vai observar que Daniel ele divide essas 70 semanas em algumas partes. É o que veremos agora na sequência, ou melhor, veremos então agora a segunda parte, que é a divisão aqui de 7 semanas e 62 semanas. Então, essa próxima divisão, vamos conferir aqui no verso 25. Ele cita então a primeira parte que vimos, né, desde a saída da ordem, contamos aqui o início. Agora ele diz 7 semanas e 62 semanas e diz o que ia acontecer nesse período. Então, nas 7 semanas e nas 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Esse é o momento que já ocorreu, né, a primeira fase. Eles saíram de Jerusalém, de Babilônia, e voltaram para Jerusalém. E sob o comando de Esdras e Neemias e Zorobabel, eles começaram a reedificar os muros e o templo, a cidade. Lá em Esdras 10:1 diz: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro.
Então você vê aqui que se cumpriu, né, arrisca aqui o que Daniel está dizendo. E é esse momento na sequência que separamos aqui as 7 semanas e as 62 semanas. Então nós temos esse período que acaba no ano 27, já que juntando 7 semanas e 62 semanas, temos 69 semanas, que são 483 anos. Se iniciamos em 457 a.C., estamos numa contagem regressiva e passamos aqui aos anos depois de Cristo, culminando aqui no ano 27. Há essa separação no meio aqui, que não vamos entrar muito na questão, que são detalhes para apreciarmos um pouco o nosso estudo. Então, chegamos ao ano 27. O que ocorreu no ano 27? O verso 25 diz: sabe e entende, desde a saída, né, da ordem, que foi aquele início, que identificamos no ano 457. Depois ele diz: até ao ungido o príncipe. Então, essa saída aqui, que começamos a contar em 457, chega ao ungido o príncipe. O ungido o príncipe aqui é Jesus. Jesus foi ungido no seu batismo, né, no ano 27. Ali ele recebe a unção para o ministério. Então, este é o momento, né? Teríamos que achar a data do batismo de Jesus, e isso ocorreu aqui no ano 27. Então, nós temos aqui uma data um pouco mais precisa para começarmos a fazer a conexão com 457. O que você deve observar aqui, talvez fazendo uma conta simples, você chegará ao ano 26, tá bom? Mas não se esqueça, muitos erram nessa conta, do ano 0, já que na contagem simples nós temos o ano 1 antes de Cristo e o ano 1 depois de Cristo. Não contamos o ano 0, mas que ele existiu, tá bom? Na sequência ali. Então, junta aqui o ano 0, então nós temos do ano 483, ou melhor, 483, que é todo esse tempo, menos 457, chegamos a 26, mas juntando com o ano 0, então chegamos ao ano 27. Bom, identificamos então o ano 27, que deve ser ungido, né, o batismo de Cristo aqui. Agora temos que estudar como provar aqui que o ano 27 é o ano do batismo de Cristo. Como disse, esse é o estudo para que você tome como referência para estudos mais avançados, tá bom? Mas aqui no livro de Lucas, capítulo 3, 1 a 3, essa citação de Lucas dá a dica aqui para um estudo mais aprofundado, tá bom? Às vezes, quando lemos a Bíblia, achamos que esses números, né, quando é citado algum número, alguma data, ele está ali incomodando, às vezes, até numa leitura superficial, né? Mas você vê aqui quanto que é importante nesse momento, né, do estudo profético, quando o evangelista, o profeta, ele cita ali alguma data. E essa citação de Lucas é a dica aqui para acharmos o ano 27. Aqui diz que no 15º ano do reinado de Tibério César. E depois você vai observar que ele cita que é o 15º ano e dá outras dicas, né? Por exemplo, nesse momento Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes da Galileia e etc. Todas essas dicas que ele dá aqui, Anás e Caifás, etc. e tal, depois cita João. Se você fizer um estudo e for comparando, né, com as datas históricas de quando isso aconteceu, fazendo a correlação com todas essas dicas desses reinos que estavam naquele momento e naquele período, você vai chegar aqui facilmente ao ano 27, tá? Não é o nosso objetivo aqui fazer isso neste momento. Bom, na sequência temos agora o Messias, né? O Messias é que chega depois do ano 27 e ele vai cumprir, né, a missão de Messias ao ser ungido ali no batismo. Então, na sequência nós vamos ver aqui que temos como chegar à data da morte de Cristo, já que começando nessa data
que a princípio, historicamente, não foi tão fácil identificar, mas o ano 27 já temos aqui uma facilidade maior, e depois o ano 34, aqui temos uma prova maior, que inclusive é uma prova recente, tá bom? Então, observe aqui um detalhe, que o ano 34 fica mais fácil, não é bem esse o ano que vamos identificar, mas dentro do contexto aqui dessa última semana, chegaremos a essa conclusão. Então nós temos aqui 7 semanas, 62 semanas e mais uma semana para completar as 70. E nessa última semana é a principal aqui da profecia, porque aqui é o ministério vida, o ministério, a morte do Messias, já que estamos tratando aqui dessa profecia toda conhecida como profecia messiânica, que é a identificação do Messias. Então vamos lá, no verso 26 diz: depois das 62 semanas será morto, ungido e já não estará. Então o que ele está dizendo? Depois de passar desse período, né, das 62 semanas, entraríamos numa fase em que o ungido, né, o Messias, seria morto. E depois no verso 27 diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Algumas informações aqui do que o Messias, né, o que Jesus faria no seu ministério. Ele faria firme aliança com muitos, já que no ministério dele ele deu oportunidade, né, para que muitos aceitassem através do seu sacrifício, então fazendo essa aliança por uma semana, e na metade da semana faria cessar o sacrifício. Na metade da semana, então nós temos o 37 ou 34, a metade do 31. O cessar o sacrifício aqui é o momento em que o véu do templo se rasga de alto a baixo e não são mais necessários aqueles sacrifícios de ovelhas, todo aquele ritual que simbolizava a morte de Cristo, vindo o próprio, como dizem em Hebreus, então já não era mais necessário aqueles rituais. Então, é isso que Daniel está falando. Então, no meio da semana, Jesus morre e faz cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares, todos aqueles rituais dos sacrifícios que eram as leis cerimoniais ali do santuário. Bom, aqui outra coisa importante que eu quero dizer para você, que muitos também acabam tendo uma dificuldade de entender o verso 26 e 27, quando não entende a literatura hebraica, tá bom? Então preste muita atenção. Na literatura hebraica há muito paralelismo, que também é conhecido como quiasmo, e isso ajuda no estudo e para muitos acaba criando uma certa dificuldade quando você não conhece essas formas literárias, né, do hebraico. Há muitas formas de interpretar aqui, principalmente porque cada palavra aqui ela foi colocada para que houvesse um sentido, mas se você observar o paralelismo que existe e como eles escreviam o texto, que era muito comum para um hebreu, Daniel ele está usando esse recurso, que acaba sendo até meio poético, literário, e acaba dando um sentido maior. Para muitos, como eu disse, é um motivo de discussão e também de dificuldade, mas observe como fica fácil. Se você pegar aqui a primeira parte do verso 26 e criar um paralelo, vai observar que ele citou essa frase e depois faz um paralelo com uma frase que vem na sequência de uma intermediária. Então nós temos uma frase, outra frase que completa aquela. Depois você vai observar que eu vou pegar essa segunda frase aqui deste verso, que vai ser completada com essa outra segunda frase, e com isso vai ficar muito mais fácil o entendimento. Então veja como ficou agora o sentido muito mais fácil. Depois das 62 semanas será morto, ungido e já não estará, e ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso fica fácil de identificar aqui como a missão do Messias. Tá bom? Bom, vamos seguir mais um pouco. Aqui eu trouxe para você
uma prova bem recente, né, do nosso século, que é o recurso da astronomia, né? Hoje, com a internet, ficou muito mais fácil. Se você entrar nesse site, e também em outros sites de astronomia, esse é o Skyview Café, você vai vir aqui conferir a data que dá para identificar aqui a morte de Cristo. Vou explicar de uma forma bem simples, tá bom? Você pode depois fazer um estudo mais profundo e fazer uma pesquisa em cima disso. Mas aqui, nesta página da pesquisa desse site de astronomia, que no caso não estamos falando de religião, é simplesmente uma pesquisa de astronomia, tá bom? Abrimos aqui e procuramos a data do dia 27 de abril do ano 31 da nossa era. Então, buscando essa data, no dia 27 de abril do ano 31, nós chegamos ao calendário que, vendo em abril, achamos aqui, fazendo um paralelo com o calendário judaico, né? O dia 1º de Nisan, para eles, caiu aqui naquele mês no dia 13, numa sexta-feira. E depois, fazendo a conta, nós chegamos aqui na sexta-feira, no dia 27, dando a data correta, fazendo paralelo com o calendário judaico, que é a data da morte de Cristo, segundo a referência da data que ocorreu, citada na Bíblia. Então nós temos aqui essa semana como sendo a semana do Calvário e a sexta-feira aqui batendo nesse dia. Há aqui um estudo que você deve fazer, que também não vou entrar na questão, do que ocorreu no dia 14 de Nisan e no dia 15 de Nisan, tá bom? Então a morte de Cristo, sendo aqui na sexta-feira, também isso é um outro estudo. Bom, aqui temos o seguinte, mais um detalhe só para você identificar o que está acontecendo. Por que a astronomia então traz essa prova? É fácil. Se nós tirarmos o ano 31 como sendo o ano da morte de Cristo, praticamente nós tiraríamos aqui uma sequência das outras datas, né, que fazem referência ali próximas, que praticamente não coincidiria com a sexta-feira, né? Então temos a sexta-feira com a morte de Cristo, e é claro que para que isso ocorresse de novo, teríamos uma diferença de 7 anos aqui. Então fica muito fácil identificar agora com o calendário aqui astronômico de que essa sexta-feira do ano 31, que é a que bate corretamente aqui com o ano da morte de Cristo. Então temos aqui a maior prova, né? Essa prova recente. Então Jesus morreu realmente no ano 31. Agora fica fácil de juntarmos aqui o ano 27, que também dá para provar lá com Lucas. E com isso, 3 anos e meio depois, 34. E voltarmos lá que o ano 457 foi, então dos 3 anos possíveis, é o 457 que mais com certeza bate aqui com a sequência, tá bom? Então temos aqui fechado as 70 semanas dentro desse período, do 457 a.C. até o 34 depois de Cristo. Seguindo mais um pouco, você observou agora que vamos passar agora para a segunda parte, e complementando aqui os versos 26 e 27, dentro daquele paralelismo que eu disse, né? Vamos agora pegar a segunda parte do verso 26 com a segunda parte do verso 27, completando assim o estudo das 70 semanas. No final do 26 disse: E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Também não vou entrar muito nessas questões, porque só aqui há uma infinidade de argumentação para ser feita, mas dá para você ter uma ideia aqui do que está acontecendo. A maioria dos estudiosos, dentro da linha historicista, chegam à conclusão então de que esse povo aqui é o povo
de um príncipe, né, no caso aqui romano, que destrói Jerusalém ali no ano 70, isso ocorre depois na sequência, mostrando que haveria guerras, que isso se estenderia depois para o povo judeu, essas assolações. Observe que lá no começo 70 semanas foram determinadas para o povo judeu, tá? Então você não pode esquecer esse detalhe. Essa é uma profecia que identifica que no ano 34 o povo judeu perdeu ali o seu status como nação, que foi esse período determinado para eles como uma nação eleita. E esse tempo, então, acaba aqui no ano 34. Bom, o final das 70 semanas, em Daniel 9, 27, diz que ele firmaria aliança com muitos uma semana e na metade da semana faria cessar o sacrifício. Depois Mateus 10, 5 e 6 diz: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós temos na metade aqui essa separação, primeiros 3 anos e meio, o ministério de Cristo. Aí ele envia, né, os 12, prepara os 12, mas diz, olha, mas ainda fiquem fazendo o início do trabalho de vocês, ainda no primeiro momento, para a casa de Israel. Tá? Depois é que, no ano 34, veremos que o evangelho começa a se estender aos gentios e aqui termina então a fase de Israel. Então a fase, como diz aqui, ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus está se referindo assim, o meu ministério está acabando aqui, mas primeiro vocês vão ainda, nessa segunda metade da semana, à casa de Israel, né? E depois é que vocês abrem então os gentios. E isso ocorre no ano 34, no final das 70 semanas. Você pode ler esses detalhes em Atos 7, mais especificamente dos 51 a 58, quando Estevão faz uma denúncia ali ao povo judeu e tudo que eles tiveram de oportunidade e tudo mais. Praticamente Estevão fez ali um sermão, né, de despedida ali de Israel como nação eleita de Deus. Também em Atos 22, 3 a 11, Paulo ele começa a pregar aos gentios, mostrando que aqui então as coisas começam a mudar. Atos 10, Pedro é orientado da importância da pregação aos gentios, com aquela visão, né, daquele lençol com animais limpos e imundos, que o sentido era mostrar de que os gentios não eram imundos, como os judeus até ali consideravam. Gálatas também 3, 6 a 9, depois os versos 26 a 29, Paulo fala dessa nova relação entre a igreja e Israel. Você lendo esses versos, você vai então entender melhor essa relação aqui do final aqui das 70 semanas. Foi um período que identificou a vinda de Cristo e um período que marcou e estabeleceu aqui o tempo de Israel. Seguindo para outra parte, agora fica bem mais fácil, que é só separar aqui as 70 semanas e complementar todo esse período que se estende por 490 anos, até chegarmos a 1844. Então, 2.300 menos 490, 1.810, completando aqui 2.300 anos, chegamos ao ano 1844. Daniel 8, 26 diz: e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Daniel 12, 4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela o livro até o tempo do fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Principalmente aqui no capítulo 8, 26, eu quero destacar, porque ele diz, olha, cerra a visão porque se refere a dias muito distantes. Como até já comentei com vocês, a gente já comentou no capítulo 8, muitos acabam citando, né, Antíoco Epifânio como cumpridor lá do chifre pequeno do capítulo 8, mas observe que no sentido geral, quando você vê Daniel num aspecto do grande conflito, ele mostrando toda a sua profecia de uma forma geral, realmente não faz sentido algum, né, você
restringir aquele período. Vemos aqui, na verdade, que 2.300 anos é uma visão muito mais extensa, se refere, né, a dias muito distantes, aqui então ao tempo do fim. Isso está lá no capítulo 8, verso 26, né, dentro daquele contexto, quando ele fala do chifre pequeno. Então, Daniel 8,14, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Como eu disse a princípio, o objetivo dessa grande profecia era anunciar a purificação do santuário. Por isso que você, quando ler Daniel 7, 8 e 9, deve fazer uma relação muito grande com o santuário, já que em Daniel 7 já mostra lá a visão do trono de Deus, o santuário de Deus. Depois do capítulo 8, todo ele também é em torno da simbologia do santuário. Você pode observar até o carneiro e o bode, que eram usados animais no santuário, já para mostrar que ali a referência ao santuário, mais especificamente o bode sendo usado ali no dia da expiação, né, da purificação do santuário terrestre, e aqui fazendo uma correlação com o santuário que identificamos depois em Hebreus como sendo o santuário celestial, no cumprimento aqui em 1844. Então, ele me disse até 2.300 tardes e manhã o santuário seria purificado. A purificação do santuário é um outro assunto, mas, como você observa, ele ocorreu aqui nessa data. Com isso, espero que você tenha tido uma visão geral dessa profecia, né, das 2.300 tardes e manhãs, que acopla, né, dentro de si uma outra profecia das 70 semanas, que foi cortada e está ali junto a todo esse período, e que sirva aqui de estímulo, né, para que você possa pesquisar mais, estudar mais, e com isso entender principalmente de que nós estamos vivendo, depois de 1844, a purificação do santuário, que, como disse, é um momento em que o juízo já foi iniciado, tá? O juízo final já foi iniciado ali. Só para que você entenda de uma forma simples, porque estamos vivendo agora já o início do juízo. Muitos acham que essa doutrina também não faz muito sentido, mas observe, quando Jesus voltar, diz que ele vai separar os bodes das ovelhas e dar ali a recompensa a cada um segundo as suas obras. Como ele pode voltar e dar essa recompensa já e separar os salvos dos perdidos se o juízo não ocorreu? Pelo menos essa primeira parte. Então, há sim muito sentido aí. Nós estamos vivendo agora o período desse juízo, que é o juízo de identificação, né, do povo de Deus, daqueles que estarão prontos para a volta de Jesus e que serão ali separados, né, no momento da sua volta. Muito bem, já falamos muito aqui sobre esse assunto. Espero que você tenha essa visão geral e continue seus estudos. Que Deus o abençoe nesses estudos. Até nosso próximo encontro.